Eloy já tinha me pedido anteriormente. Vereador Caleb, obrigado pela sua cedência ao seu espaço. Vereadora Estela, em primeiro lugar, quero dizer para a senhora que eu nunca faltei com respeito com a senhora. E não precisei ficar olhando para os seus olhos, tá, para falar qualquer coisa. Então, nesse sentido, resgato isso. A segunda questão, a informação que recebi naquele dia foi de que havia sido estabelecido lá uma parceria com a empresa, no sentido da retirada das árvores e a empresa fazer a recuperação da calçada. Mas, em razão da denúncia que a senhora trouxe, requentou, eu vou pegar o vídeo dessa sua fala, vou passar para o secretário e lhe prometo que amanhã trago a resposta conclusiva com relação a esse assunto, com a parceria com o nosso líder, o vereador Daniel. Obrigado. Vereador Daniel, sua parte. Obrigado, vereador. Realmente, inclusive, eu conversei com a vereadora Andressa, porque, assim, nós aqui... Desculpa, eu insisto, sempre chamo a vereadora Estela de vereadora. Vereadora Estela, que quando vocês fazem apontamentos, nós cobramos. E a gente espera que as informações venham e a gente sempre ouve os dois lados. Assim como o vereador Friso falou, a gente vai buscar informação, de fato, o que aconteceu. Sobre o que a vereadora Daiane Mello falou sobre a compensação de horas, a Secretaria de Educação me passou que realmente, sim, elas vão compensar as horas, mas porque a lei exige, porque não é uma questão de greve. Inclusive, o Conselho Municipal de Educação pediu para que fosse feito isso. Então, só para vocês esclarecerem, vão sim compensar as horas. Então, é tudo amparado, eu lhe passo a documentação, tudo certinho depois para vocês entenderem. Não é uma penalidade para os professores. É uma questão de compensação de horas por causa de horas letivas. E mais uma questão também sobre a biblioteca. Ela vai para o Parque dos Macaquinhos, né? Que foi levantado ontem também, a previsão de junho e julho, e que está sendo reformado e vai ter um amplo espaço lá que vai ser muito bem conservado e preservado, tudo que se espera, enfim, de uma biblioteca, né? Acelerei para não perder a fala. Obrigado. Presidente, eu tenho um profundo respeito por todos, mas a indignação que cometeu o vereador Pedro Rodrigues também, eu compartilho, vereador Pedro. O vereador Libardi me falou aqui nos bastidores e me explicou. Mas no microfone a sua fala não ficou clara, né? Porque a sensação que dá é que, como ele disse, o senhor almeja a pobreza, né? E não é a prática que eu vejo da sua vida particular, assim como não é minha, nenhum de nós dois que é a pobreza. Por exemplo, os malvadões bilionários do mundo estão salvando o mundo, né? Recentemente, vereador Santo Fantinel, o bilionário Elon Musk, o mais rico do mundo, apresentou um plano para a ONU de 6 bilhões de dólares, 33 bilhões de reais, para acabar com a fome de 40 milhões de pessoas em 43 países do mundo. Quem que fez isso? Um bilionário malvadão capitalista. Então, assim, a ONU não aceitou, perfeito. Eu estava quase chorando junto com o senhor, vereador Libardi. A forma como o senhor falou emotiva aqui, quem pega um recorte da fala parece que é isso. Mas, assim, o que faz a máquina geral? Primeiro que dinheiro público não existe, né? Porque dinheiro público é o nosso dinheiro administrado por um ente público. O Estado não produz riqueza. Então, essa ideia de que nós queremos uma sociedade justa, igualitária, que nós vamos zerar a pobreza e devem acabar os ricos e etc., são os ricos que financiam o emprego das grandes empresas. As grandes multinacionais que existem mundo afora, esses bilionários malvadões são que proporcionam que a economia gire. Como é que nós vamos colocar uma biblioteca, vereador Pedro Rodrigues, lá à disposição da comunidade de maneira gratuita, se não tiver dinheiro? É óbvio que a gente tem que valorizar o empreendedor e o empresário. Como é que vai fazer acordo sindical se não tiver empresário? Como é que vai ter causa na justiça se não tiver empresário? Como é que vai ter honorário se não tiver empresário? Então, assim, é um pouco demagogo nós trazemos aqui achar. Porque, de novo, só tem uma coisa que o comunismo espalhou no mundo: pobreza. E há quem diga que o comunismo verdadeiro ainda não foi colocado em prática. A Coreia do Norte me diz que é pobreza, a China me diz que é pobreza, a Cuba está afundada na pobreza, países da África estão em pobreza. Eu acho que a receita não deu certo. Sua parte, vereador Santo Fantinel. Obrigado, vereador Caleb. Eu só queria me somar ao seu comentário, porque foi uma coisa que eu estudei, que eu analisei muito a questão do Elon Musk, que realmente ele chegou na ONU e perguntou quanto dinheiro precisava para acabar com a pobreza do mundo. E eles disseram para ele quanto que precisava e ele disse: eu pago, mas eu quero as notas de tudo onde foi o dinheiro. E aí eles disseram: não, desse jeito não tem como. Pois é. Eu acho que a ideia nunca foi acabar, né, com a fome. A ideia
Enquanto a fome for uma bandeira política, ela vai continuar existindo. Vereador Tenente Cristiano Becker. Só para restituir, então, a questão do maquinário da prefeitura ali naquela calçada, sim, foi feita aquela parceria lá, foi feito estocamento, tirado os tocos das árvores e agora sim já estão a própria empresa, com a empresa contratada, fazendo as calçadas. Então não está o município lá fazendo a calçada da empresa. Só para restituir a verdade. Eu achei que ele ia me ajudar no debate, mas tudo bem. Desculpa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb. Vereadora Sandra Boneto, prejudicada.